Meus amigos, vou falar agora de uma notícia preocupante, hein? Ryan. Vamos falar sobre semifinal da Copa do Brasil, vamos falar sobre a política do Vasco e também as contas para chegar à Libertadores. Meus amigos, vou falar agora de uma notícia preocupante, hein? Ryan é dúvida para o jogo contra a equipe do Bragantino. O Ryan ficou fora de alguns treinamentos depois do clássico contra o Fluminense. O atacante sentiu dores na segunda-feira e a comissão técnica optou por tirar a carga de treino do jogador durante a semana. Por isso, ele é dúvida para a partida contra o Red Bull Bragantino, que acontece no domingo, 6h30, horário de Brasília. A presença do atacante na lista de relacionados não está descartada. A comissão técnica optou por dar uma preservada nele ali nos treinamentos, né? Para que ele não sinta mais dores e possa estar à disposição do Vasco contra o Bragantino, nesse jogo aí que é um confronto direto na parte de cima da tabela. Caso o Ryan não possa atuar, a tendência é que Pablo Verratti seja o substituto, já que Verratti treinou entre os titulares quando o Ryan foi preservado aí dos treinamentos. Então, meu amigo, Ryan, principal jogador do Vasco nessa temporada, é dúvida para a próxima partida contra o Red Bull Bragantino. A gente deve ter a confirmação dessa informação até amanhã, né, quando o Vasco divulgar ali a lista de relacionados para essa partida. Se Ryan não jogar, será um desfalque duríssimo para o Vasco, com toda certeza. Tema do nosso vídeo. O Vasco hoje ocupa a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. O time olha para cima, que deve ser o foco realmente. O time tem que olhar para cima na tabela de classificação, mirar algo maior, e o algo maior chama-se Libertadores. Existem 2 caminhos para o Vasco chegar a essa competição internacional no ano que vem. O Vasco jogou pela última vez em 2018. Aliás, só um parêntese, tem um vídeo sensacional, um corte sensacional que está rodando por aí, eu já recebi várias vezes, de um ex-dirigente que, se não tivesse sido filho do ex-presidente Eurico Miranda, não teria vida longa e política no Vasco, como até hoje ainda ouvem ele. E ele participou de uma entrevista com Benja. Alô, Benja, um grande abraço, Benjamin Bá. E quando foi perguntado sobre o trabalho do Pedrinho, o que ele projetava, o time do Vasco, ele falou mesmo, cara, os caras não sabem nada, vai sofrer, até o final vai brigar por luta de rebaixamento. Rapaz, o Cidadão e outros políticos do Vasco que ainda tentam fazer política no Vasco, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também, eles devem estar se mordendo de raiva. Para eles aqui, ó, um brindezinho, um cafezinho para vocês, ó, toma um café, engole o choro, meu amigo. Sabe nada, sabe nada. Quem falou? Era a frase que o seu pai usava. Ah, amigo, vai viver a tua vida, rapaz. Ô, chega mais, vem torcer pro Vasco. É maneiro pra cacete ser Vasco. Ah, mas a última vez que o Vasco foi a Libertadores, eu era dirigente do Vasco. Tá bom, eu vi o time que foi. Eu estava em Avejaneda naquele atropelo do Racing em cima do Vasco. Paulão, Eraso, bela zaga. Cuesta Robert Renan. Parou pra pensar? Porra, esquece, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Bom, voltando a falar de Libertadores. Existem 2 caminhos para que o Vasco chegue a essa competição. Via Copa do Brasil, sendo campeão, aí vai direto para a fase de grupos, ou chegando via Campeonato Brasileiro, com um G6 virando G7 ou G8. E como isso pode acontecer? Bom, virar G8, depois de ontem, do atropelo que tomou o Palmeiras, 3-0 lá em Quito, não vai ser fácil. Porque eu falava, olha, G8 porque Palmeiras e Flamengo têm totais condições de ganhar a Copa Libertadores, aí vira G7. Se o Vasco, eu sempre isolo isso, não ganhar a Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro, que estão acima, têm condições, abre mais uma vaga. Mas ontem, Palmeiras tomou um atropelo, 3-0. O Flamengo levou uma vantagem mínima para a Avejaneda. Eu tô nem aí para Libertadores via
Campeonato Brasileiro. Vou ficar feliz se o Flamengo perder o título? Qualquer torcedor vascaíno vai. Palmeiras? Não. Palmeiras a gente vai ficar chateado, porque é o nosso co-irmão paulista, nosso primo de São Paulo. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai aprontar na volta quinta-feira em São Paulo. Mas, via Copa do Brasil, é bem possível. Mas vamos tratar de G7. G7 hoje é onde está o Fluminense. 2 pontos acima do Vasco. 2 pontos. Ele tem um jogo a menos. Se ele ganhar esse jogo, ele vai abrir 5 pontos para o Vasco. É possível pegar 5 pontos na reta final? Claro que é. O foco do Vasco tem que ser olhar para cima. E olhar para a Libertadores, sim. É possível chegar lá? Claro que é possível. Agora, tem que seguir na batalha que está. O Vasco tem vencido seus jogos, tem convencido, tem jogado com autoridade e as peças individuais rendido. Ryan está jogando uma enormidade, Coutinho voltou a jogar uma enormidade também, os nossos laterais da mesma forma, a nossa zaga, o volante Barros. Então, assim, o time do Vasco hoje é um outro cenário para que nós possamos ter essa crença em ir para uma Libertadores. Bom, vamos lá com a primeira informação. Ontem, galera do Na Torcida Vascaínos, um abraço ao Léo Lacerda, a Luiz Amadeu, eles trouxeram a seguinte informação: olha, o jogo Vasco e Fluminense, semifinal da Copa do Brasil, vai ser confirmado para o Maracanã. Ontem eu fiz um vídeo aqui exatamente levantando esse tema e disse os prós e contras. Um detalhe que chama muito a atenção na escolha do Maracanã, aliás, tem 2 detalhes. O primeiro é o BEP liberar o clássico em São Januário, que eu acho pouquíssimo provável. Mas o maior detalhe dessa negociação trata-se do contrato que o Vasco assinou para jogar 8 jogos no Maracanã, nas condições que obteve, customizando o estádio, como foi na última segunda-feira, pagando uma taxa que Flamengo e Fluminense também pagam, tendo a oportunidade de ter outras receitas como bares, estacionamento, enfim, todas as condições favoráveis para o Vasco. O Vasco vai jogar no lixo esse contrato? E nos clássicos 50-50. Eu acho que é você deixar dinheiro em cima da mesa. Então, essa realmente é a tendência. A informação do Léo e do Amadeu está certíssima. O Vasco pensou em levar o jogo para São Januário, o próprio Amadeu falou isso depois do sorteio, mas esses detalhes, que são importantíssimos, pesam para que o Vasco jogue no Maracanã. Aliás, a própria final. Seria emblemático jogar uma final de Copa do Brasil, um título para fechar o antigo São Januário antes da reforma? Seria. Tem um lado emocional, um componente emocional. Mas realmente vai ser a questão envolvendo o contrato e o futuro, porque o Vasco vai precisar jogar no Maracanã. Que tal? Gostou dessa notícia? Toma mais um cafezinho, então, peraí. Bom, vamos lá, vamos para o segundo tema. Preparação para o jogo com o Bragantino, né? Hoje tem treinamento no CT Moacir Barbosa e o técnico Fernando Diniz, que não vai dirigir o time, né, nessa partida, ele está suspenso. Ele vai manter a formação rápida. Ryan, mais uma vez, comandando o ataque do Vasco. E eu obtive uma informação, não sei se já falei aqui no canal, se não, vou falar ou vou repetir, que no treinamento de sábado e domingo, anteriores ao jogo com o Fluminense, tudo que aconteceu, toda a movimentação que aconteceu dentro da partida foi treinada. Então o time estava totalmente espelhado para enfrentar o Fluminense. Um exemplo era o Coutinho, que tinha que dar o bote lá no Thiago Silva. E ele fez isso durante todo o jogo enquanto esteve em campo. No treinamento era o Lucas Oliveira a referência. Ele é o Thiago Silva, vai lá, dá o bote, atrapalha a saída dele. Então o Fernando Diniz tem treinado exaustivamente para espelhar o jogo. Isso vai acontecer contra o Red Bull Bragantino. Os jogadores já entram em campo sabendo os movimentos, o que tem que fazer, nada é por acaso, o balanço do time. Quem entra na equipe já sabe a função. Quando o Ryan está em campo como 9, quando o Verratti entra, o Ryan vai para a ponta, todos já sabem as funções. O Nuno Moreira, que é um jogador que se destaca demais, né, na equipe do Vasco. Então, assim, o treinamento do Vasco é exatamente para espelhar o que é o jogo. E o Hugo Moura volta, mas fica no banco de reservas. O time vai ser o mesmo que começou contra o Fluminense. Que tal? Para fechar o nosso café,
Ontem, conversando com um dirigente do Vasco, perguntei sobre os indiciamentos e tal. Ele falou assim: olha, agora os indiciados, e foram 22, eles têm um prazo que já está correndo, que é de 15 dias ao todo, então agora tem menos, para apresentar a defesa. Quem for conselheiro vai ser julgado pelo Conselho Deliberativo e quem não for vai ser julgado pela diretoria administrativa, ou seja, pelo presidente Pedrinho. Então, se não for conselheiro, o julgamento vai acontecer na diretoria administrativa, tendo como base o indiciamento e o apontamento feito pela comissão de inquérito que levou em consideração tudo o que aconteceu na venda para 777 Partners, né? Tudo que envolveu o cenário e as penalidades, que vão de advertência até a exclusão do quadro de sócios. É algo muito mais grave. Advertência e suspensão talvez sejam punições mais aplicáveis nesse momento. Bom, mas claro que tudo depende da complexidade e de caso a caso. Não vai haver, me informou essa pessoa, nenhum revanchismo, nenhuma política que já foi feita em outras gestões, né? Afastamento e tal, exclusão do quadro, aí o cara tem que ir para a justiça, brigar, voltar e tal. Nesse momento vai ser feito dentro da penalidade possível. Se o Pedrinho gosta ou não da pessoa, isso não vai entrar em questão numa decisão. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, com excelente novidade envolvendo o Rayan. Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, entende que o acordo para a extensão do contrato do Rayan está prestes a ser oficializado. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026, até por isso a pressa. Para evitar qualquer possibilidade de o Rayan, a partir da metade do ano que vem, assinar um pré-contrato deixando o Cruz Maltino de graça, seria um grande tiro no pé, até porque o Vasco projeta faturar cerca de 30 milhões de euros, uma das maiores vendas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Abre aspas para o executivo de futebol do Vasco: as conversas estão avançadas e as coisas correm bem, tanto com a família quanto com os agentes e também com o jogador. Estamos confiantes que nas próximas semanas ou até no final do ano vamos conseguir fazer essa renovação, porque é também o desejo do jogador. O que se dá para dizer é que o Rayan vai ter direito a um belo reajuste salarial, passando a figurar entre os mais bem pagos do elenco, só atrás do Felipe Coutinho, que ganha R$1,5 milhão mensais. Contrato que se encerra em 26 deve ser prorrogado até 2028. A grande pergunta é: o Vasco vai precisar conceder mais um percentual ao atleta? O Vasco não tem divulgado sobre o atual percentual que detém em relação ao Rayan. Eram 90% em 2023. Hoje especula-se que sejam apenas 70%. Só para completar a curiosidade geral no Vasco, para saber se o Rayan vai estar entre os convocados na lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti em 3 de novembro. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vive grande fase e pode garantir um reajuste salarial a Fernando Diniz. O treinador, cujo vínculo só se encerra em dezembro de 2026, teria sido chamado pelo presidente Pedrinho para discutir um novo acordo, com a extensão do contrato em pelo menos mais um ano, além de um reajuste salarial. Vale a lembrança de que o Fernando Diniz já é hoje o 9º técnico mais bem pago em atividade no Brasil. Ele ganha R$1,1 milhão por mês. Esse ranking que eu divulguei recentemente tem Carlo Ancelotti, o comandante da seleção brasileira, no topo, com R$5 milhões, seguido por Abel Ferreira, com R$3 milhões mensais no Palmeiras. Fernando Diniz, que conseguiu mudar radicalmente o Vasco, especialmente depois da janela de transferências da metade do ano. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos. O principal desses triunfos contra o Fluminense nessa segunda-feira por 2-0. Foi só a segunda vitória num clássico do Rio de Janeiro obtida pelo Vasco na atual temporada. Com isso, o Vasco tem a 3ª melhor campanha do retorno e também a 8ª colocação no segundo turno do Campeonato Brasileiro. São 39 pontos conquistados. Dá para dizer com toda a firmeza do mundo que o Vasco vai brigar por vaga em Libertadores da América em 2026. Quero falar agora sobre o Vasco antes e depois da janela de transferências, para você entender as diferenças do Cruz Maltino. As chegadas de Carlos Cuesta, Robert Renan, Matheus França, Andrés Gomes, Cauã Barros, entre outros, tornaram o Vasco um time muito mais confiável. Duvida? Então saiba que antes da janela de inscrições, o aproveitamento do Vasco no Campeonato Brasileiro era de 41%, próximo a dos times que brigam contra o rebaixamento. Pós-janela, a partir de 2 de setembro, o Vasco tem 62,5% de aproveitamento. Campanha até de time que briga por vaga em Libertadores da América. Após o fechamento da janela de inscrições, Cruz Maltino venceu 4 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma, fazendo 15 dos 24 pontos possíveis. Registro importante:
nos últimos 5 jogos. Vitórias contra Bahia, Cruzeiro, Vitória e Fortaleza. E a única derrota para o Palmeiras no Allianz Parque. A grande diferença do Vasco de hoje para o Vasco pré-janela está associada ao sistema defensivo muito mais seguro, especialmente depois das entradas do Carlos Cuesta e do Robert Renan. E você, o que pensa sobre o Vasco? Dá para sonhar com vaga em Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação, hein, pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!